De uma emboscada na cervejaria a uma conspiração de dissidentes nazistas. Vamos ver as histórias por trás das 6 tentativas de assassinatos que quase tiveram sucesso ao matar Adolf Hitler. Bem-vindos ao Almanac Militar. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu convido você a acompanhar o nosso trabalho se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu like ao final desse vídeo e ativando as notificações para você não perder nenhum lançamento. Quero pedir também que você considere apoiar financeiramente o Almanac Militar clicando aqui embaixo na descrição deste vídeo. Nós temos projetos exclusivos para você, nosso querido apoiador. O primeiro atentado contra a vida de Adolf Hitler ocorreu quase 20 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Em novembro de 1921, o jovem radical Adolf Hitler, ainda desconhecido naquele momento, fez um discurso na famosa cervejaria Hofbrauhaus de Munique. Junto com membros do recém-formado Partido Nazista, a multidão também incluía dezenas de social-democratas, comunistas e outros oponentes políticos de Hitler. A retórica inflamada dele logo os levou então a uma espécie de frenesi coletivo. Uma briga de bêbados começou então e enquanto os punhos, canecas de cerveja e cadeiras voavam para todos os lados, um grupo de agressores até hoje desconhecidos sacaram suas pistolas e dispararam vários tiros na direção do palco do palestrante. Hitler saiu ileso, no entanto, ele continuou discursando agressivamente por mais 20 minutos até a chegada da polícia. O contato do futuro ditador com a morte só aumentou o seu zelo pela causa nazista. A segunda tentativa de assassinato aconteceu no final de 1938. Um estudante suíço de teologia chamado Maurice Bavoud, ele comprou uma pistola e começou então a perseguir Hitler pela Alemanha. Bavoud estava convencido de que o chamado Führer era uma ameaça à Igreja Católica e uma encarnação de Satanás, e considerou então o seu dever espiritual de matá-lo. Ele finalmente teve a sua chance no dia 9 de novembro de 1938, quando Hitler e outros líderes nazistas marcharam por Munique para comemorar o aniversário do putsch da cervejaria de Munique. Bavoud sentou-se em uma arquibancada ao longo da rota do desfile e esperou até que Hitler então se aproximasse. Ele tinha a pistola enfiada no bolso, mas antes que ele pudesse sacar e mirar, a multidão, desmaiada com a suástica, ergueu então os braços em uma saudação nazista e bloqueou então a sua visão. Bavoud, ele relutou, mas desistiu de sua caça e óbvio que mais tarde ele foi preso enquanto ele tentava embarcar em um trem para fora da Alemanha. Quando a Gestapo encontrou a sua arma e os seus mapas, ele confessou sob interrogatório que planejava matar Hitler. Em maio de 1941, ele foi executado na guilhotina da prisão de Plötzensee, em Berlim. O nosso terceiro caso de tentativa de assassinato tem a ver então com a bomba de Georg Elser. Georg Elser, ele era um carpinteiro e comunista alemão que se opunha veementemente ao nazismo. Ele previu que o regime de Hitler levaria o seu país então ao caminho da guerra e também da ruína financeira. E no final de 38, ele resolveu tomar uma atitude então a respeito. Sabendo que Hitler falaria na cervejaria de Burgerbraukeller de Munique no ano seguinte, também no aniversário do putsch da cervejaria, Elser então passou vários meses construindo uma bomba com um cronômetro de 144 horas. Quando a sua arma estava pronta, ele se mudou para Munique e começou então a entrar sorrateiramente no bar de Burgerbraukeller todas as noites para abrir uma cavidade em um pilar de sustentação de pedra atrás da plataforma então do locutor. Após várias semanas de árduo trabalho clandestino, Elser instalou com sucesso a sua bomba. Ele a configurou para explodir no dia 8 de novembro de 1939 às 21 horas e 20 minutos, mais ou menos no meio do discurso de Adolf Hitler. Elser havia planejado então o seu bombardeio com perfeição, mas a sorte não estava do seu lado, não a de Elser pelo menos. A Segunda Guerra Mundial havia começado para valer alguns meses antes e Hitler mudou o horário do seu discurso para as 20 horas, para que ele pudesse, óbvio, voltar então a Berlim o mais rápido possível. O Führer terminou as suas observações, sua fala, às 9 horas e 7 minutos. E às 9h12 ele havia então deixado o prédio. Apenas 8 minutos depois, a bomba de Elser explodiu, nivelando o pilar e fazendo uma parte do telhado cair no pódio do alto-falante. 8 pessoas morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas, mas Hitler não estava entre elas. Elser foi então capturado naquela mesma noite enquanto tentava atravessar a fronteira para a Suíça. E
mais tarde, confessou, depois que as autoridades descobriram os seus planos da bomba, o crime. Ele passou os próximos anos confinado em campos de concentração nazistas. Em abril de 1945, quando o Terceiro Reich desmoronou, ele foi então arrastado de sua cela e executado pelas SS. A nossa quarta tentativa foi a famosa bomba de conhaque de Henning von Tresckow. Uma das tramas mais audaciosas se desenrolou no dia 13 de março de 1943, quando Hitler chegou ao posto de Henning von Tresckow, um oficial militar alemão que estava desiludido com o nazismo, para visitá-lo. Essa visita aconteceu em Smolensk. Antes que o Führer e sua comitiva embarcassem no avião para a viagem de volta, Tresckow então abordou um membro da equipe de Hitler e perguntou se o homem levaria um pacote contendo 2 garrafas de conhaque Control para um amigo em Berlim. O policial obedeceu, sem saber que o pacote realmente continha explosivos plásticos equipados com um fusível de 30 minutos. Tresckow e seu co-conspirador, o Fabian von Schlabendorf, eles esperavam então que a morte de Hitler fosse o catalisador para um golpe planejado contra o alto comando nazista, mas o seu plano meio que virou fumaça apenas algumas horas depois, quando eles perceberam que o avião do Führer havia pousado em segurança em Berlim. Schlabendorf, ele ficou perplexo e não conseguiu entender a causa dessa falha. Pior ainda seria a descoberta da bomba, que levaria inevitavelmente à detecção e à morte um amplo círculo de colaboradores e conspiracionistas próximos a eles. Em pânico, Tresckow então telefonou para um oficial do Estado-Maior e disse que havia um erro com o pacote. No dia seguinte, Schlabendorf, ele viajou para a sede onde Hitler estava e trocou a bomba oculta por 2 garrafas de conhaque verdadeiras. Após a inspeção do artefato, verificou-se que então o detonador havia sido acionado, mas a bomba não explodiu. A aeronave estava em uma altitude tão elevada que acabou congelando as espoletas, ocasionando então o fracasso da operação. A nossa quinta tentativa foi uma missão suicida. Apenas uma semana depois que a bomba de conhaque de Tresckow não explodiu, ele e seus conspiradores fizeram então mais um atentado contra a vida de Hitler. Dessa vez, a cena do crime seria uma exposição de bandeiras e armas soviéticas capturadas em Berlim, e o Führer deveria então visitar ela numa excursão. Um oficial chamado Rudolf von Gersdorf, ele se ofereceu para ser o gatilho para um ataque à bomba, mas depois de explorar o local, ele chegou a uma triste conclusão: a segurança era muito rígida para colocar explosivos na sala. Nesse ponto, ficou muito claro que um ataque ali só seria possível se o oficial carregasse os explosivos sobre si mesmo, e óbvio que explodisse o mais perto possível de Adolf Hitler. Gersdorf decidiu então prosseguir e no dia 21 de março ele fez o possível para permanecer colado ao lado do Führer enquanto ele guiava a exposição. A bomba teve um pavio curto de 10 minutos, mas apesar então ali das tentativas de Gersdorf de prolongar a visitação, Hitler escapuliu por uma porta lateral depois de apenas alguns minutos. O aspirante então a suicida, ele foi forçado a dar uma corrida maluca para o banheiro, onde ali mesmo ele desarmou os explosivos com apenas alguns segundos de sobra. E a nossa sexta e última tentativa de assassinato de Adolf Hitler foi a conspiração de julho. Pouco depois das invasões do dia D, no verão de 44, a propósito, se você não viu o nosso vídeo sobre a invasão da Normandia, clique aqui que tá bem legal, hein? Uma camarilha de oficiais alemães descontentes lançou uma campanha para matar Hitler em seu posto de comando, a famosa Toca do Lobo, lá na Prússia. No centro da trama estava Klaus von Stauffenberg, um coronel arrojado que havia perdido um olho e uma das mãos durante o combate no norte da África. Ele e seus conspiradores, que incluíam Tresckow, Friedrich Olbrich e Ludwig Beck, planejaram matar Hitler com uma bomba oculta e então usar o exército alemão de reserva para derrubar o alto comando nazista. Se o golpe tivesse êxito, os rebeldes buscariam imediatamente uma paz negociada com os aliados. Stauffenberg colocou o plano em ação no dia 20 de julho de 1944, depois que ele e vários outros oficiais nazistas foram chamados para uma conferência com Hitler na Toca do Lobo. Ele chegou carregando uma pasta cheia de explosivos, conectados então a um fusível de ácido. Depois de colocar a sua bolsa mais próximo possível de Hitler, Stauffenberg saiu da sala sob o pretexto de fazer um telefonema. A sua bomba explodiu poucos minutos depois, explodindo uma mesa de madeira e reduzindo grande parte da sala de conferência a escombros carbonizados. 4 homens morreram, mas Hitler escapou com ferimentos leves. Mais tarde, descobriu-se que um oficial havia movido a bolsa de Stauffenberg para trás de uma perna grossa de madeira da mesa, segundos antes da explosão. A revolta planejada se desfez depois que a notícia
notícia de sobrevivência do Führer chegou então à capital. Stauffenberg e o resto dos conspiradores foram todos presos e, obviamente, que mais tarde executados, assim como centenas de outros dissidentes. Hitler supostamente então se gabou de ser imortal após mais este fracasso, o fracasso da conspiração de julho, e se tornou cada vez mais recluso nos meses que se seguiram e raramente passou a ser visto então em público até o seu suicídio no dia 30 de abril de 1945. Para todas as histórias acima existem bons livros e bons filmes que contam com muito mais detalhes os eventos que poderiam ter mudado a história da humanidade. Eu deixo aqui embaixo na descrição desse vídeo os links para você comprar com desconto na Amazon alguns deles. Nós ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.